Salve, salve, meu povo! E aí, galera? Como estamos? Galera já saudando Faraday, olha aí. Luaninha. Pô, Ana Carol, fala Ana Carol! Qual é? Saudando Faraday. Carlisson presente, tamo junto, cara, com você, meu fechamento. Qual é, rapaziada? Salve, salve a todos e a todas que cá estão, Luaninha, tamo junto, minha querida. E aí? Bom, galera, hoje é mais um dia mesmo. Nem sei se canta assim. Aqui no meu... Vamos lá. E aí, cara, hoje a gente vai conversar sobre a nossa terceira aula de eletroquímica. Uhul! Última aula de eletroquímica, né, gente? Já deu, né? É a nossa última aula. Muito bom, cara, muito bom. Fico feliz. Salve, Clark Kent! E aí, salvando os planetas por esse mundão? Tamo junto, meu querido. Não tira o óculos não, hein? Nem sei se é o Clark Kent que não pode tirar o óculos, não. Na verdade é o Ciclope, né? Deixa eu confundir as pessoas. Mas tudo bem. Fala, Fabinho! E aí, meu querido, na paz? Vamos nessa, galera. Olha só, hoje nosso bate-papo é sobre a parte de eletrólise aquosa, né? Esse é um momento da nossa aula. E o segundo momento é sobre isso daqui, a nossa saudosa lei de Faraday. Ah, moleque! Professor, mas Faraday não é na física? Sim, pois é, na química também, não é? É isso, meu camarada, minha camarada. Vamos conversar sobre a eletrólise aquosa, mas vocês sabem que eu não sou disso daqui, sou muito mais do quadro, então vem comigo! Ah, moleque, olha só. Aqui eu separo para vocês, tá? Algumas coisinhas que vão ser relevantes no dia de hoje. Mas antes, deixa eu contextualizar para vocês saberem onde vocês estão. Primeiro, se tu não assistiu a aula da semana passada, para agora essa aula e vai para a aula da semana passada para você poder assistir. Não faz o menor sentido você cair nessa aula sem ter assistido a aula da semana passada. Ponto final. Tá? Direto e reto. É isso. Tá. Por que não faz sentido? Porque a aula de hoje, ela ainda é de eletrólise. Só que eu vou precisar de alguns conceitos da semana passada para que vocês possam fazer e entender a aula de hoje. Então, se você não assistiu a aula de hoje e não estiver entendendo alguma coisa que eu vou falar, é porque vocês não viram o que vocês precisariam ver, né? Que é a aula da semana passada, não cai de paraquedas aqui não. Beleza? Então vamos lá, gente. Qual é a jogada? Semana passada, a nossa conversa foi sobre a análise de eletrólises ígneas. Na eletrólise ígnea foi onde a gente enunciou o que era eletrólise e eu deixei muito claro que a eletrólise ígnea ela acontecia quando a gente tinha no sistema ausência de água. Quando a gente não tinha água, o composto que ia sofrer eletrólise, ele estava sozinho naquele sistema e quando a eletrólise acontecia, a gente precisava fundir aquele cara, ou seja, a gente precisava derreter aquele composto, para que quando ele virasse líquido, a gente pudesse passar corrente elétrica naquele sistema e aí gerar a redução e a oxidação no cátodo e no ânodo. Tudo bem? Tá. Qual é a diferença para o dia de hoje? A diferença para o dia de hoje é que a gente vai colocar água no sistema. Ah, mas Alan, o que muda colocar água? O que muda é que quando a gente coloca água dentro do sistema, a gente passa a ter mais um componente que pode participar da eletrólise. Antes, quando a gente fazia, por exemplo, a eletrólise do cloreto de sódio sem água, somente o Na+ podia reduzir, somente o Cl- podia oxidar. Então a gente só tinha uma opção. E aí eu levava o Na+ para Na0, o Cl- para Cl0. Era isso que a gente fazia, né? A gente fazia a redução do sódio e a oxidação do cloro. Ponto. Hoje, se a gente pegar o sal, só que agora adicionar água no meio, uma parte é boa. Eu não preciso aquecer até temperaturas muito altas para derreter o cara. Só que a água, quando ela entra no sistema, ela oferece para o sistema cátions e ânions que podem concorrer com os cátions e ânions formados e produzidos pelo composto que eu coloquei lá para sofrer eletrólise. Então, se hoje a gente vai fazer uma eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, quer dizer que eu não vou ter mais só o Na+ e o Cl-. Eu vou ter agora também o cátion e o ânion proveniente da água. Em alguns lugares, um pouco mais chatinhos, falam até nem do cátion e ânion da água, falam da própria água. E eu não vou entrar nessa discussão com vocês, que eu acho, pelo menos aqui, acho que é um pouco de besteira para vocês. Não vai ser necessário. Tá bom? Então, qual é a jogada aqui dentro? Quando a gente vai fazer uma eletrólise aquosa, a gente vai ter uma substância que vai sofrer eletrólise, ou que pode sofrer eletrólise. Essa substância eu escrevi genericamente aqui como Ca,
como sendo alguém que tem um cátion e um ânion. Quando eu jogar na água, ele vai dissociar. Por exemplo, se fosse sal de cozinha, aqui seria NaCl e eu formaria Na+, e Cl-. Se fosse sulfato de cobre 2, se aqui fosse CuSO4, eu formaria cobre 2+ e sulfato 2-. Tudo bem? E agora a gente vai ter água no meio. E a água, ela sofre o processo de ionização, dando origem a H+ e OH-. O que está acontecendo agora? Lembra que na eletrólise eu tenho um polo positivo e um polo negativo, formado pelo gerador que eu tinha lá em cima na eletrólise? Pois é, se eu tenho um polo positivo e um polo negativo, agora existem dois ânions possíveis para serem atraídos pelo polo positivo e eu tenho dois cátions possíveis que podem ser atraídos pelo polo negativo daquela eletrólise. E aí você pensa, Alan, já sei, então os dois vão sofrer a eletrólise. Os dois cátions vão reduzir e os dois ânions vão oxidar. E a minha resposta é não, não é bem assim. Na verdade, enquanto a eletrólise está acontecendo, somente um dos dois cátions vai sofrer redução e vai para a carga zero, e somente um dos ânions vai poder sofrer oxidação. E o grande charme dentro da eletrólise aquosa é justamente você poder ter que decidir qual é o cátion e qual é o ânion que vão sofrer eletrólise. Alan, eu que escolho ao acaso? Não é bem assim. O que vai ser definido como sendo a espécie que vai oxidar ou reduzir, ela vai depender, obviamente, dos potenciais de oxidação e redução, só que muitas vezes você não tem esses valores dentro da questão e você precisa conhecer isso daqui. Isso daqui é o que eu coloco para vocês como preferência de redução e preferência de oxidação. Porque justamente eu vou ter o H+ concorrendo com vários cátions possíveis, que vai ser o cátion proveniente da substância que vai sofrer eletrólise, e eu tenho vários ânions possíveis que vai concorrer com a hidroxila proveniente da água. Então é por isso que eu coloco o H+ aqui e o OH- aqui como sendo as espécies que vão concorrer com diferentes cátions. Por exemplo, para que você tenha essa informação na cabeça, saiba que no quesito concorrer, no que diz respeito a sofrer a redução, de quem o H+ ganha? E quando eu falo ganha, quer dizer que ele sofre. Quando eu falo para você sobre o H+, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, o H+, ele preferencialmente reduz comparado a quem? Ó, comparado a G1. O que isso... Desculpa, pessoal. Comparado a G1. O que G1 significa? Grupo 1 da tabela periódica. Antigamente eu escreveria família 1A, tá? O que é o G2? Grupo 2, antiga família 2A. A L é o alumínio, ou seja, quando o H+ ele está concorrendo com qualquer um dos elementos pertencente a esses grupos e ao alumínio, a gente vai ter o H+ sofrendo redução. Quando ele sofre redução, os outros não sofrem nada. Por exemplo, se eu pegasse um magnésio 2+, magnésio é do grupo 2, então entre o magnésio e o H+, é o H+ que sofre e o magnésio se mantém como espectador. Depois a gente conversa sobre esse termo. Agora, se por acaso eu pegasse um cobre, o cobre é da antiga família B. Ele é do grupo 11 na tabela periódica. Grupo 11 está aqui nos outros. Então, se eu colocar cobre e H+, é o cobre que sofre redução e o H+ se mantém intacto no meio. Tudo bem? Agora, em relação à hidroxila. Em relação à hidroxila, com quem, na verdade, a hidroxila preferencialmente oxida? Ela preferencialmente oxida com o fluoreto, que é o F-, se ele estiver concorrendo. Por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, se eu colocar fluoreto de sódio, se eu colocar fluoreto de sódio, NaF, entre a hidroxila e o fluoreto, é a hidroxila que sofre. Ela ganha também dos ânions oxigenados. Por exemplo, se eu pegar nitrato de ferro 3, nitrato é o NO3-, NO3-, então ele tem oxigênio. Entre o NO3 e o OH, é o OH que sofre eletrólise. Tudo bem? Agora, se ele estiver junto com outros, são esses outros que vão sofrer e não a hidroxila. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, um brometo de potássio, brometo é o Br-, ele não é nem o flúor, nem tem o oxigênio, então ele vai cair aqui. Tudo bem, gente? Fez sentido isso na cabeça de vocês? Então, o que acontece? Aqui tem inclusive um macetinho que eu quero passar para vocês. Um macetinho que eu quero passar para vocês. Repara, olha só, quando eu era mais novo,
eu tinha um cachorro que eu chamava de Fox. Quando eu era mais novo, eu tinha um cachorro chamado de Fox. Pessoal, mas Fox é raposa. Você tinha uma raposa? Não, eu tinha um cachorro que parecia uma raposa. Qual era a raça dele? Poodle. Professor, Poodle parece raposa? Não. Mas por que eu chamei de Fox? Porque eu gostava da palavra Fox. Depois eu descobri que Fox era raposa e aí ficou tudo desconexo na minha cabeça, mas faz parte da infância, tá? Então eu tinha um cachorro que era um Poodle chamado de Fox. E uma das coisas que Poodle mais faz e melhor faz é latir. E aí quando ele late, o que ele faz? Au! 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 Olha só, eu tinha um cachorro chamado de Fox, o que ele fazia? Au! 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 Isso aqui basta para você lembrar disso aqui tudo. Pessoal, às vezes eu acho que a gente está viajando um pouquinho. Eu vou baixo. Calma, calma. Da onde vem esse Fox, au, au, au? Repara no seguinte. Da onde vem o Fox? F, ox. F, ox. Fluoreto e oxigenados. Opa! O Fox são as espécies que perdem da hidroxila. Ou são as espécies a qual a hidroxila ganha o processo de oxidação. O que o Fox fazia? Au, au, au. O que é au, au, au? Grupo 1, família dos metais, alcalinos. Grupo 2, família dos metais, alcalinos terrosos. E esse cara quem é? Alumínio. Então, alcalino terroso e alumínio. Esses são os elementos que o hidrogênio ganha, que o H+ ganha. Então, guarda o au, au, au e o Fox. Tudo bem? Au, au, au e Fox. São as espécies que perdem pro H+ e pro OH-. Tudo bem, povo? Guarda isso no coração de vocês. Isso ajuda. Tá, mas eu quero falar uma outra coisa com vocês. Se por algum acaso o H+ sofrer a eletrólise, qual é a semi-reação equivalente a ele? A semi-reação equivalente ao H+ é essa daqui. Lembra que o H+ ele vai ter que ser levado à carga zero. Então o H+ vai ganhar elétron, vai ganhar carga negativa e assim ele vai ser transformado em hidrogênio com carga zero. Mas vocês na malandragem sabem que quando a gente tem hidrogênio com carga zero, na verdade o que eu tenho é um H2, não é isso? Se o que eu tenho é um H2, a gente vai precisar equilibrar essa equação colocando 2 elétrons e colocando 2 H+. Tudo bem? Então, se por algum acaso, curtiram o Fox au au? É maneiro, né? Ajuda muito, cara, ajuda muito. Eu sempre lembro do Fox do au au, cara, ajuda bastante. Então, pratica, pratica. Então, essa daqui é a semi-reação de redução do H+, quando o H+ está junto com algum desses elementos que aqui estão. Agora, e no caso da hidroxila? A hidroxila é um pouco mais complexa a reação, mas eu garanto para vocês que ela não é impossível. Olha só como é que é a nossa semi-reação relacionada à hidroxila. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever OH-. Só que eu vou adiantar vocês dizendo que não é só escrever OH-. Eu vou escrever 2OH-. Ué, Alan, por que você está escrevendo 2OH-? Porque é o meu material de partida. E eu quero levar esse OH- a gerar os produtos da eletrólise. E aqui, os produtos gerados na eletrólise da hidroxila não são tão intuitivos como acontece no H+, que você sai de H+ e vai para H0. Aqui, para você poder entender melhor como é que você vai ter os produtos gerados, eu vou te dar um suporte muito importante aqui. Muito importante. Cara, ajuda bastante a tua vida. Quando você sabe que quando a gente trabalha com a hidroxila, eu tenho que partir de 2 hidroxilas, você já sabe todos os produtos gerados na eletrólise. Como assim, Alan? Você vai fazer o seguinte, você vai para o seu rascunho e você vai escrever 2 hidroxilas, OH- e você vai escrever OH-. Tá aqui, ó, 2 hidroxilas. Se você escrever 2 hidroxilas, você sabe todos os produtos gerados nessa eletrólise. Ah, pessoal, como assim? Calma, vocês são capazes. Quer ver? Olha aqui. O que é isso daqui? Todo mundo consegue concordar que isso aqui é H2O? Isso aqui é H2O. 2 hidrogênios e 1 oxigênio.
Ou seja, a eletrólise da hidroxila, ela forma pra gente H2O. Calma, só isso? Não, tem mais coisa. Tem mais coisa. Olha aqui, eu tenho um oxigênio sozinho aqui. Na verdade, oxigênio sozinho a gente não vai ter. O que a gente vai ter é o O2. Mas para que isso seja só um oxigênio, eu escrevo meio de O2. Meio de O2 dá um oxigênio. Ah, professor, por que não bota só um oxigênio? Porque não dá, não existe. Então aqui a gente vai precisar de meio de O2. Mais o quê? Olha só. Menos e menos, a gente vai obter aqui, ó, 2 elétrons. Olha lá que lindo. Então, além disso, a gente vai ter a liberação de 2 elétrons. Ah, professor, essa reação ela é muito complexa. Eu sei, gente, mas não tem o que fazer, né, cara? A reação é essa. Isso daqui ajuda você a visualizar quais são os produtos. De verdade, isso aqui dá uma mãozinha pra gente, isso ajuda. Perfeito? Para você conseguir construir os produtos. Então você tem a água, meio de oxigênio e os 2 elétrons. Aqui eu escrevo para vocês, ou vou escrever para vocês, a sequência reacional que você vai precisar montar quando você for trabalhar com eletrólise aquosa. Tá, vamos lá. Lembra na eletrólise ígnea o que eu fazia? Primeiro eu dissociava o composto, depois eu escrevia o cátion e o ânion, levava o cátion e o ânion para carga zero e chegava na reação global. Aqui eu vou ter que acrescentar a equação da água. Então eu vou escrever 5 equações, sendo que uma delas é a equação global, que é a soma das equações. Então o que eu vou escrever nas 5 equações que vão estar aqui no quadro? Primeiro, eu escrevo a dissociação do composto. Depois, eu escrevo a ionização da água. Depois eu vejo quem oxida, quem reduz, somo tudo e chego na reação global. Tudo bem? Esse é o sequenciamento. Entende? Vem comigo? Olha só, vamos fazer a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é a que mais apareceu em vestibular. Inclusive, no Enem, quando tratou disso, foi a eletrólise do cloreto de sódio na água. Tudo bem? Vem comigo, olha só. Primeira coisa, dissocio o composto. Vamos lá? Vou pegar o Na e o Cl. E eu vou gerar aqui, nessa dissociação, eu vou gerar Na+, e eu vou gerar Cl-. Dissociei o sal. Depois o que eu faço? Ioniza a água. Então vou chegar aqui, ó, vou pegar o H2O e eu vou gerar a sua ionização, ou seja, ele vai ser transformado em H+ e OH-. Maravilha, tá aqui. Agora a gente tem que tomar as decisões. Ou seja, agora eu tenho que olhar para o cátion e para o ânion e tentar julgar qual desses dois caras vai sofrer a oxidação, né? Nesse caso aqui, qual dos dois vai sofrer a redução, e nos ânions, quem vai sofrer a oxidação. Perfeito? Então vamos lá, vamos tentar para a gente poder entender aqui. Entre o Na+ e o H+, quem é que sofre? Bom, eu tenho que olhar para cá. O Na, ele é um elemento na tabela periódica do grupo 1. Tá aqui, ó, ele é do grupo 1, antiga família 1A. Se o Na tá aqui e ele tá concorrendo com H+, quem é que sofre eletrólise? Ué, entre o Na e o H, é o H que sofre. Aí o Na não sofre nada, fica do mesmo jeito. Ah, então quer dizer que é o H+, que eu vou ter que escrever aqui embaixo. E o Na serve, por enquanto eu vou usar para nada, ele vai ficar no meio da minha solução lá. Depois eu converso com você sobre ele. Então o que eu faço? Vou pegar esse H+, vou jogar aqui embaixo, H+, e agora eu tenho que fazer a semi-reação dele. A semi-reação está aqui, ó. A ideia é pegar o H+, e levá-lo para carga zero. Então vou doar elétron para ele, e ele vai ser transformado em H2. Certo? Só que para isso eu preciso equilibrar essa minha equação colocando 2 e 2.
Se você faz isso com uma certa frequência, você consegue já lembrar como é que as coisas funcionam. Tá bom? Beleza? Vamos seguir nossa vida? Bom, já sei o que aconteceu nos cátions, agora vamos para os ânions. Nos ânions eu tenho hidroxila e cloro, vamos lá? A hidroxila está aqui. Repara, o cloro não é o fluoreto e o cloro não tem oxigênio. Então, o cloro vai ser colocado aqui, né? Então, entre o cloro e a hidroxila, quem sofre é o cloro e não a hidroxila. Então, não preciso escrever essa equação, porque a hidroxila ela vai se manter inerte dentro do sistema. Não vai reagir. Beleza? Então, entre o cloro e a hidroxila, é o cloro que sofre. Então, vou pegar aquele cloro que está lá em cima e vou jogar aqui embaixo. Uma vez que eu faço isso, a gente vai ter o Cl- e eu tenho que levá-lo para carga zero. Para levá-lo para carga zero, ele vira Cl0 e aquele elétron que ele tinha, ele perde. Só que tem um detalhe. Cloro com carga zero, ele é diatômico. Ele é o Cl2, é o gás cloro. Então aqui a gente vai ter, para poder equilibrar, colocar um 2 e um 2 ali. Ó, botei e montei 4 equações. Já é suficiente para eu montar a quinta, que é a minha reação global. Tudo bem, meu povo? Mas calma, eu tenho alguns ajustes para fazer aqui. Repara. Quais são os ajustes que eu vou ter que fazer aqui com vocês? Bom, o primeiro deles é o seguinte. O elétron tá certo? Ué, eu tenho 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Tá certo? Tá perfeito. Não vou mudar em absolutamente nada. Tá absolutamente correto aqui. O elétron não muda. Se o elétron não tivesse igual, eu teria que multiplicar alguma daquelas semi-reações por um número para poder igualar os elétrons. Mas ele está perfeito. Só que tem duas coisas que não estão perfeitas. Como assim? Repara. O H+, ele está sendo consumido na reação. Só que da onde ele veio? O H+, ele veio daqui, não foi? Se o H+ veio daqui, ele precisa ser integralmente consumido. Não dá para eu deixar do jeito que está. Eu tenho que cortar esse cara completamente, porque ele vai ser consumido. Só que para poder cortar esse H+ aqui, eu preciso dessa minha segunda equação, que ela seja completamente multiplicada por 2. Ué, por quê? Porque se esse H+ ele veio daqui, esse número de H+ tem que estar igual para poder cortar. Ele é consumido. O mesmo acontece com o cloro que veio daqui da primeira equação. Se esse cloro foi o que veio para cá, se aqui tem um número 2, lá também tem que ter o número 2. Só que para isso, para poder não alterar os componentes, eu multiplico a minha primeira equação completamente por 2. E aí se eu multiplico dos dois lados por 2, não muda em nada. Tudo bem? E a partir deste momento, a gente pode somar as equações. Calma que tem bastante equação, vai com calma, tá, povo? Então vamos lá. Primeiro, vou cortar elétron com elétron, tá tudo bem aqui. Vou cortar o H+ com H+, eu quero fazer isso, ele está sendo consumido. O Cl- eu vou cortar com Cl-, eu também quero cortar porque eles estão sendo consumidos. E agora o que sobrou a gente soma. Vou somar todos os reagentes, depois eu somo todos os produtos. Vamos lá? Somando os reagentes, eu vou ter 2 NaCls, 2 NaCls, mais eu tenho 2 águas, essa reação vai gerar como produto 2 Na+, 2 Na+, ela vai gerar 2 OH-, ela vai gerar H2, que é o hidrogênio molecular, o gás hidrogênio, excelente combustível, e o Cl2, que é o cloro molecular. Olha aqui, essa daqui é a nossa reação global. Informação importante, como nessa reação, na água eu consumo OH+, sobra OH-. Se sobra OH-, se eu medir o pH final dessa eletrólise, o pH final ele vai ficar básico, porque eu consumo OH+, então sobra o OH-. Uma outra coisa curiosa
é que o Na+ que sobrou e o OH- que sobrou, eles podem se combinar e formar aqui 2 hidróxidos de sódio, que é a nossa conhecida soda cáustica. Inclusive, a soda cáustica ela é formada, né, industrialmente por meio dessa eletrólise. Uma vez que sal de cozinha na água, a gente consegue extrair da natureza como sendo a água do mar, né, gente? Então a gente faz uma eletrólise da água do mar, claro, faz alguns processos para tirar alguns outros cátions e ânions que eu tenho lá dentro, e a gente vai fazer por meio dessa eletrólise a obtenção da soda cáustica, tá? Que é o hidróxido de sódio. Também gera o hidrogênio molecular e o gás cloro. Na questão do Enem, que falava sobre isso, ele queria saber, ele falava que gerava uma solução básica, gerava o gás cloro e queria saber qual era o outro produto gerado, e a resposta era hidrogênio molecular. Era o outro produto produzido. Ó, informação útil para vocês. O Na+ e o OH-, que são os íons que a gente não utilizou dentro dessa eletrólise, não utilizou diretamente, pelo menos, a gente chama de íons espectadores. A gente chama de íons espectadores. São os íons que não participaram ativamente da minha equação. Claro que eles são obtidos no final, né? Eles já estão lá bonitinhos, se combinam e tudo mais, mas a gente não usa diretamente nas semi-reações, tá? Agora, vem comigo. Eu quero oxidação e redução cátodo e ânodo e polo. Vamos lá. Ó, a gente vai ter aqui o H+ se transformando em H0. De mais para zero diminuiu o NOx, então ele sofreu redução. A redução acontece no cátodo. Lembra? Consoante, consoante. Já o cloro vai de menos para zero, aumentou o NOx, então ele sofreu oxidação. Isso aqui acontece no ânodo. Lembra, na pilha, não na eletrólise. Na pilha o cátodo é positivo e o ânodo é negativo. Na eletrólise muda a posição, lembra? Então o cátodo vai ser o polo negativo e o ânodo o polo positivo, tá? E assim a gente consegue construir todo o cenário relacionado à nossa eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Tudo bem? Ó, eu quero desafiar vocês. Claro que o nosso tempo é um pouco encurtado, mas vou desafiar vocês. Eu quero que vocês tentem montar. Depois faz isso em casa, sozinhos, tá? Tenta montar a eletrólise do sulfato de cobre aquoso. Tenta montar essa eletrólise. Sulfato de cobre 2, tá, gente? Aqui é o cobre 2. Vou dar para vocês a reação global direto aqui, mas só para que vocês tenham essa informação, tá? Só para vocês poderem conferir no final das contas. Tudo bem? Beleza? Ó, a equação global que você vai ter que chegar nessa eletrólise vai ser CuSO4 mais H2O. Essa reação, ela forma 2H+, forma SO4 2-, ela forma cobre metálico e ela forma oxigênio molecular, meio dele, tá? Deixa eu ver se está direitinho o balanceamento. Hidrogênio está certo, cobre está certo, sulfato está certo e oxigênio está certo. Beleza. Se você for montar a equação, as equações da eletrólise do sulfato de cobre 2, você tem que chegar nessa reação global, tá, gente? Então, quero desafiar vocês. Claro que eu não vou trazer essa resolução, evidentemente, mas você consegue encontrar na internet e você tem o gabarito aqui embaixo. Se você fizer a eletrólise aquosa desse cara, você vai ter que fazer as concorrências, ver quais são as semi-reações, quem é que ganha, quem é que perde, e assim você consegue chegar nessa reação global, tá? Você tem que chegar exatamente nisso daqui, perfeito? Então tenta fazer isso sozinho, depois em casa, assim que a aula acabar, e aí vai ser feliz. Show? Bom, nesse momento, quero que vocês tirem um print desse quadro, um quadro muito valioso mesmo. Tudo bem? Tira uma printizada aí. Show? E aí, olha só, deixa eu apagar aqui desse lado porque a gente vai para o nosso segundo momento da aula. O segundo momento da aula, a gente vai conversar sobre essa tal lei de Faraday.
A lei de Faraday, ela por mais que seja vista dentro do ambiente de eletrólise, ela não é exclusiva da eletrólise, ela pode ser utilizada na pilha também. Qual é a ideia quando a gente fala de uma lei de Faraday? A ideia aqui é a gente anotar, ou trabalhar, na verdade, os aspectos quantitativos da eletroquímica. O meu objetivo aqui com vocês é tentar fazer uma estequiometria atrelada à eletroquímica. Esse é o nosso ponto. Tudo bem? Quero fazer uma estequiometria atrelada à eletroquímica. Então, o que você vai precisar dentro desse sistema? Olha só, para a gente poder estudar isso, vamos lá, olha só, aspectos quantitativos. E a gente trabalha esses aspectos quantitativos na tal lei de Faraday. Bom, o que o Faraday propôs para a gente? Era sabido, num passado, a carga elementar de um elétron. O que isso significa? Significa que toda vez que nós temos um único elétron, a carga que ele vai apresentar é 1,6023 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa daqui é a carga elementar de um único elétron. Só que na química, a gente normalmente não trabalha com um único elétron. A gente trabalha geralmente na ordem de grandeza do mol. E quando a gente trabalha com mol, a gente não usa 1, a gente usa 6,023 elétrons. Isso daqui significa o que pra gente? Isso daqui... Ih, peraí que faltou um negócio. 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Isso daqui significa que a gente está trabalhando com 1 mol de elétrons. Toda vez que eu tenho 1 mol de qualquer coisa, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 daquilo ali. Tudo bem? Então, 1 mol de elétron tem 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Então, quando a gente trabalha com 1 mol de elétrons, qual é a carga envolvida? Se eu colocar aqui um X, esse X, ele entrega pra gente a carga em coulombs que a gente vai ter dentro daquele sistema. Se eu multiplico isso cruzado, eu vou chegar num X igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 1,6023 vezes 10 elevado a menos 19. Isso daqui vai dar um X aproximadamente igual a 96.500 coulombs. Tá. O que isso significa pra gente? Isso daqui é o que a gente vai chamar de constante de Faraday. Como assim? Isso daqui indica pra gente que toda vez que nós tivermos 1 mol de elétrons circulando por um sistema, a gente vai ter uma carga envolvida que a gente chama de 1 Faraday, e isso equivale em coulombs 96.500. Olha só, na época que eu fiz vestibular, esse número precisava ser memorizado por mim. Só que hoje em dia, pelo menos pelos principais vestibulares que a gente tem no Brasil, eles têm oferecido esse número daqui como um dado do problema. Isso ajuda muito a tua vida. Tudo bem? Então, 96.500 coulombs é a carga envolvida quando 1
1 mol de elétron circula no sistema. Se eu tiver 2 mol de elétron vai ser o dobro, 3 mol de elétron vai ser o triplo e assim a gente vai seguindo. Uma outra coisa que vocês vão precisar, dentro da resolução da parte quantitativa, é uma fórmula que a gente tira lá da física, que é Q é igual a I vezes T. Alan, o que é isso daqui? Q é igual a I vezes T. Q equivale para a gente a carga. Q equivale para a gente a carga. A carga no sistema internacional é trabalhada em Coulomb. A corrente elétrica é trabalhada em ampere. E atenção nesse detalhe. O tempo, ele é trabalhado em segundos. Então, quando a gente vai aplicar isso daqui às nossas questões, eu preciso que a carga esteja em Coulomb, até porque a gente está usando Coulomb em tudo que é lugar, perfeito? A corrente elétrica é dada em ampere e o tempo é dado em segundos. Tudo bem? Tá, mas e aí, como é que eu aplico isso? Vamos lá, deixa eu apagar aqui o lado direito e vamos pegar uma questão que eu trouxe para vocês na nossa apresentação. Olha só, cara, questão que envolve conta não tem jeito, eu tenho que resolver pelo menos uma com vocês. Então vamos nessa, meu povo. Olha só. Vamos comigo para eu pegar uma questãozinha que nos interessa. Vamos nessa. Deixa eu apagar aqui para a gente poder ter espaço. Vocês vão ver que a resolução não é muito complexa, não. Pode botar aí para mim, ô Renan? Maravilha. Ó, pode ser essa primeira daqui? Deixa eu ver se tem alguma... Ah, pode ser, foi a única que eu trouxe, né? Professor, você está lembrando bem, porque eu pego isso aí, eu crio isso aqui 2 semanas antes da aula. Pois é, às vezes a gente esquece, não tem problema não. Vamos resolver essa nossa questão aqui. Bom, o texto ele vai contar bastante coisa, vamos tentar entender o que ele propõe pra gente. Ó, a eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Ó, a questão do Enem, hein, povo? Enem. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Parou. Ele está eletrolizando uma solução de sulfato de cobre 2. Isso é importante. Isso foi feito por 3 horas e ele empregou uma corrente elétrica com intensidade de 10 amperes. Ele quer saber qual é a massa de cobre puro recuperada. Nota as informações que ele te deu. Constante de Faraday, 96.500 coulombs por mol, é um dado do problema. E ele me deu a massa molar do cobre como sendo 63,5. Tudo bem? Tá, e aí, o que eu faço, Alan? Bom, algumas informações importantes. A gente está fazendo eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. E eu quero recuperar o cobre. Então o cobre na solução, ele está como cobre carregado, né? Cobre 2+. Tá. Isso aconteceu por 3 horas com uma corrente de 10 amperes. E a pergunta dele, ele quer saber a massa de cobre puro que vai ser recuperada. Tá, vamos lá? Olha só, gente, vem comigo. Bom, informações importantes para a nossa resolução. Ó, primeira informação útil para a gente. Ele contou para a gente que a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes. Aqui eu não vou mexer em nada, mas no tempo eu vou. Porque ele fala pra gente que o tempo ele foi de 3 horas, mas tem que ser em segundo, não é isso? Não tem que ser em segundo? Para você passar de hora para segundo, você multiplica isso daqui por 3.600. Beleza, quantos segundos vai dar? 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 6 vai dar 18. Vai 1, beleza? 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então isso deu 10.800 segundos. Tá, repara. Se você tem a corrente elétrica e tem o tempo, você tem que lembrar de uma fórmula que é famosa, o conhecido kit. Q é igual a I vezes T. Opa! Então a gente sabe que Q, que é a carga, é a intensidade da corrente vezes o tempo. Ué, olhando para cá, a gente vai perceber que a carga ela vai ser a corrente, que é 10 amperes, vezes o tempo, que é 10.800, e isso vai trazer para a gente uma carga Q igual a 108.000. Opa, botei errado aqui, ó. A gente vai ter uma carga igual a 108
1000 coulombs. Tá, beleza, Alan. Sei nem por que eu tô fazendo isso. Calma, vocês vão saber. Se tu deu a corrente, deu o tempo, tu pode não saber nada de química, mas kit tu tem que saber. Kit tu tem que saber, que é igual a I vezes T. Então, corrente vezes o tempo vai me dar a carga. Tem que saber, é o kit. É a única fórmula, gente, ó, mole, mole. Tá, mas ele quer saber a massa de cobre que vai ser depositada. Lembra que ele falou que era uma eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2? Ué, então na minha solução, o que eu tenho é cobre 2. Cobre 2. Cobre 2+, que é o que fica dissolvido, é o que fica aquoso. Se eu quero recuperar o cobre, eu quero levar o cobre para cobre 0, que é o cobre metálico, não quero cobre na solução. Então esse cara, para virar cobre 0, ele vai precisar ganhar 2 elétrons e assim ele vai ser transformado em cobre com carga 0. Cobre 0. Olha lá que lindo. Tá, qual é a pergunta dele? A pergunta dele é: qual vai ser a massa de cobre depositada quando a gente passar essa corrente elétrica com esse tempo? Só que olha só que doido. Você não tem o número de elétrons que foi utilizado no sistema? Você não tem essa informação? Não era 2+? Se ele é 2+, são 2 elétrons que passam. Se fosse 3+, seriam 3 elétrons. Se fosse mais, seria 1 elétron. Se fosse 4+, seriam 4 elétrons. E aqui tem uma informação útil. Lembra que eu falei para vocês que cada mol de elétron tem uma carga de 96.500 coulombs? Eu não estou usando 2 mol de elétrons, então aqui eu vou ter 2 vezes 96.500 coulombs. Essa é a carga para 2 mol de elétrons. Ah, se fosse 3 aqui, seria 3 vezes 96.500. É assim que a gente usa o 96.500. E eu vou relacionar isso com o quê? Eu não quero saber a massa de cobre. Então a massa aqui vai ser a massa equivalente a 1 mol de cobre. E a massa equivalente a 1 mol de cobre é a massa molar, que a questão te deu. Olha aqui o 63,5. Se liga. Ele falou pra gente, ó, a massa molar do cobre, 63,5 gramas por mol. Então, cada mol tem 63,5 gramas. Então, aqui a gente vai ter, ó, 63,5 gramas. Olha a relação que a gente tem. Sacou? E agora o que eu faço aqui embaixo? O que eu faço aqui embaixo é pegar a carga que a gente calculou com a corrente com o tempo e jogar aqui, ó, 108.000 coulombs. Do outro lado, a gente vai ter X, que é a massa em gramas que vai ser depositada de cobre. Se ligou? Gente, o procedimento é sempre o mesmo. Então aqui a gente vai ter 2 vezes 96.500 vezes X, vai ser 108.000 vezes 63,5. O problema é tu fazer isso no Enem, essas contas que são puríssima bosta. Mas eu vou fazer aqui para vocês na calculadora porque o nosso tempo já foi. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter 108.000 vezes 63,5, tudo dividido por 96.500, dividido por 2, a gente vai chegar num 35,5 aproximadamente. Então isso daqui vai dar 35,5 gramas aproximadamente. E este daqui é o nosso resultado. Com isso, o gabarito que a gente vai encontrar, vem comigo, o gabarito que a gente consegue encontrar, a gente vê na letra, letra D de dado. Esse é o gabarito da nossa questão do Enem. Beleza? É assim que a gente resolve. Show? O que muda de uma questão para outra é simplesmente a posição da incógnita. E acabou, tá, gente? É só isso. Ah, o cara pode me dar a massa e perguntar o tempo. Ele pode me dar a massa e perguntar a corrente, te dando tempo, enfim. Só a gente mudar a incógnita de posição. Tudo bem? Tira o último print desse quadro aqui, que vai ser precioso para vocês também. Maravilha. Excelente, excelente. Muito bom. Show de bola? Beleza? Desmonetizou a live. É isso, povo, é isso, ó. Aqui a faca na caveira, tá pensando aqui. Gente, é isso. Espero que tenham curtido. Finalizamos a parte eletrólise aqui. E é isso. Um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos na semana que vem, se papai do céu permitir. Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser.
Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.